o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha bem. Então o que nós devemos fazer, né? Buscar o ensino, o saber. Tem se mudado muito o foco dos ensinos de Deus, porque ficam os homens nos seus próprios interesses, né? Ficam uma gama de gente só pedindo, né? Outros muito emocionados, outros presunçosos. Presunçosos por quê? Creem em algo que não é verdade, mas vem do coração que não entendeu, não teve entendimento, né? Aqui, né, em Provérbios capítulo 1, qual que é o propósito? Qual que é o propósito de Deus, né? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios, parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, Jesus, né, que é a palavra de Deus, quem que ele é? Ele é o maravilhoso conselheiro, ele vem dar-nos conselhos, e ele é um mestre, né? Ele é Senhor e mestre, quer dizer, sabe de todas as coisas, né? Então, o que ele quer de nós? Que nós venhamos a entender. Olha bem, como é que você vai buscar alguém que você não conhece? E como conhecer a Deus, se não meditando e tendo uma profunda reflexão sobre a palavra de Deus? E o que acontece conosco, né? Que por saber algumas linhas, nós tomamos as rédeas e acabamos a entender que já somos de Deus. Nós já somos de Deus. Tudo bem, ser de Deus é algo, né? Por isso que a palavra fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, vai ter parte com Deus. Assim, apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Nós fizemos milagres, expulsamos demônio. Sim, por saber algumas linhas das Escrituras, por saber da autoridade que foi delegada por Jesus a nós, né? Nós realizamos essas coisas, mas o que ele vai dizer? Mas aparta de mim que eu não conheço vocês. Por quê? Não é ele que não conhece a nós, é nós que não conhecemos. Ele conhece tudo, conhece, né? Agora, a intimidade com Deus vem pela nossa entrega ao conhecimento, ao entendimento. Quando você entende, você reina. Então, a palavra de Deus, ela é o tesouro escondido, né? Ela é um fosso de sabedoria, de inteligência. Quer dizer, quanto mais você medita nela, quanto mais você tem reflexão sobre ela, não é? Mais você vai entender. E quanto mais você entender, mais hábil você será, mais você vai
ter relacionamento com Deus. Como ter relacionamento com Deus? As pessoas têm Deus como uma figura, não é? Como uma figura. A palavra diz: este povo me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ensinam, né, preceitos humanos, ficam ensinando preceitos humanos, o que as pessoas falam, o que as doutrinas dizem, né, são preceitos humanos, mas nós temos que ir à fonte. A fonte é Deus. Então, o que acontece? As pessoas desprezam o conhecimento. Então elas são chamadas aqui na Escritura como louco, né? E quando nós entendemos os ensinos de Deus, mais vitórias nós vamos alcançar, mais problemas nós seremos mais hábeis para resolver, e nós vamos solucionar enigmas, né? Coisas difíceis. Então isso depende de uma meditação, né, na palavra, leitura, meditação e uma profunda reflexão. O que é contrário à meditação, essa meditação transcendental. Você já ouviu falar isso? Isso veio lá dos asiáticos, né? Qual que é o princípio? Esvaziar a mente. Não. A palavra diz vigiai. Então quer dizer, vigiai, você tem a mente sempre vigilante, né? Sempre com poder crítico, né? Você não vai ser levado por ventos de doutrinas. Você não vai ser enganado, né, por qualquer palavra, por qualquer instituição, por qualquer pessoa que se diz sábio, que se diz mestre, né? Você vai à fonte, né? Os loucos, eles zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Quer dizer, é o que dizem por aí, né? Não tem nada a ver, tem nada a ver. O que tem, né? Porque é louco, porque desprezam essas coisas. Então, Deus quer nos ensinar, o propósito dele é ensinamento. Diz aqui, para obter o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Quer dizer, não é só para ficar também só na leitura, mas também na prática. Quer dizer, à medida que você medita, à medida que você lê, né, aquilo vai agregando em você, vai agregando e vai abraçando o seu pensamento e o seu entendimento, e você vai ser levado à prática. Aqui o pensamento, né, ele nos leva à prática. Quer dizer, agora, se a pessoa recalcitra, aí é outra coisa. Ela sabe o que está certo, ela sabe o que diz a palavra, mas ela vai fazer o contrário. Aí é recalcitrância, né? É obstinação. Então, por isso que nós temos que orar: livra-nos da obstinação, né? É um espírito de teimosia, de obstinação. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens reservado, para quem será? Quer dizer, fala de uma loucura. Quer dizer, a pessoa angariou muitas coisas nessa vida, fez muitos feitos, mas para Deus não fez, não buscou a Deus, não entende Deus, não conhece Deus, não é? Então, aí Deus chama essa pessoa de louco. Por quê? Desprezou o ensino, desprezou o conhecimento, né? Agora, nós somos o quê? Loucos. Nós somos loucos por causa de Cristo. E Cristo não é uma figura, né? Não é um sentimento. Ele é um mestre que veio nos ensinar. Todas as questões da vida, elas se resumem em entendimento. Olha bem, seu carro estraga, né? Se você não entender ali a parte elétrica, mecânica, você não vai resolver. E tudo na vida é isso. Aconteceu isso,
eu vou tomar uma decisão, o que vai me direcionar? Tem que me direcionar o que a palavra fala. Quer dizer, o conselho, eu vou no conselho. Diz aqui, né? Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Quer dizer, quem é o pai? É Deus, né? Que personifica em Jesus Cristo, que vem nos ensinar. Então, como nós vamos buscar? A palavra fala, busque o Senhor, né? Quem o busca vai achar. Eu me deixo achar por aqueles que me buscam. Mas como buscar a Deus se eu não entendo? Como buscar a Deus se eu não compreendo? Como buscar a Deus se eu estou com recalcitrância no meu interior? Nunca, né? As pessoas muitas vezes elas não interessam por Deus, elas interessam pelos seus próprios interesses. A palavra fala, o Deus desse povo é o ventre, quer dizer, querem só trazer para si, mas não entende que a palavra de Deus tem riquezas incalculáveis, é mais valiosa do que o ouro, muito ouro depurado. Então, agora o que tem que se levar? Levar a combate com o diabo, né? Que é brigar com o diabo, né? Não, é exercício de autoridade. Então você entende, né? Quando começamos, né? Fazer uma apologia muito grande das obras do diabo, né? Espíritos fortes, e por aí vai, né? Aí você vê, olha, na palavra de Deus é outra coisa, né? Que Ele nos deu autoridade sobre principados, não é somente, né, com demônios, né, de menor hierarquia. Então, o nosso pensamento tem que ver cativo a obediência de Deus. Agora, isso é uma construção diária, isso leva tempo, né? Medita na minha lei de dia e de noite. É o conselho dele, e você será bem sucedido em tudo quanto você empreender, né? Então as pessoas ficam aí e falam de Deus, né? Deus é bom, né? Mas até onde está a bondade de Deus? Deus é bom, mas não é permissivo. Quer dizer, as pessoas acham que pela bondade de Deus vai poder fazer o que dá na cabeça, o que dá na telha. Não é assim, né? Ele nos direciona, né? Aí, como acionar a fé? As pessoas falam muito de fé, mas sem entendimento nenhum, né? Você aciona a fé para produzir resultado quando você entende, né? Eu posso agir, né, sobre essa direção, sobre essa palavra. Aí você, né, aí você meditou na palavra, você recebeu revelação, a revelação vem pela palavra de Deus, aí você adquiriu a direção para tomar decisões, né, atitudes. Aí você vai agir sobre aquilo. Você vai agir sobre a base que é a palavra de Deus. Então você aciona a fé. Agora eu posso ir, né? Tem as placas indicadoras que isso vai dar certo, né? Então, olha bem, o eunuco, né? Com o Filipe correndo no carro andando, Filipe correndo, e o eunuco lendo a palavra de Deus, né? Isaías 53, e Filipe pergunta para ele, você entende o que você lê? Ele fala assim, como eu posso entender se não tem quem me explique, né? Então nós precisamos de entendimento, e tanto de meditação na palavra, aí ele nos deu o que? O próprio Espírito Santo para ser o nosso tutor, para ser o Filipe que vai nos ensinar. Isso é um ensinamento que nós podemos receber. Agora, podemos receber ensinamentos de pessoas que já estão à frente de nós, né? Não desprezem o entendimento, não desprezem o ensino, quer dizer, e a palavra diz o seguinte,
ouve tudo, você ouve tudo, você tem um ouvido aí que vai ouvir de tudo, né? Das maiores asneiras as maiores lições de sabedoria. Agora, ouve tudo e retende o que é bom. Retém o que é bom. Agora nós precisamos ter um centro de vontade que está cativo a Deus. Não aos nossos egoísmos, não é? Não à nossa soberba, longe disso. Quer dizer, é o desejo, né? O perigo do homem está no desejo. Nosso desejo tem que conferir com o que a palavra de Deus diz. É isso, né? Aqueles que crucificaram a carne, quer dizer, crucificaram os desejos, né, de uma mente, de um coração corrupto, desviado. Não, eu sou de Deus. Não, o desvio não é só quem sai, quem abandona a fé. Não, né? Isso pode acontecer com a gente, né? Na verdade está sempre acontecendo, porque nós temos que ser policiados. A verdade é essa, né? Então a palavra fala: esse povo me louvam, honram com seus lábios, né? Mas seu coração, quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão que pulsa. Aí as pessoas entendem relacionamento com Deus com emoção. Porque é emotivo, porque chorou, né? Acha que Deus está ali, está abonando. Não, Deus tem compromisso com a sua palavra, né? Então Deus é justo, é santo, é bom, mas também é espada, né? Tiver fora, é espada. Não tem, aí a misericórdia se cala, né? Agora é juízo. Então vai ter o juízo de Deus, vai ser completo sobre a humanidade. Nem todos serão salvos, isso é inevitável. Então buscar a Deus, a palavra diz que esse povo me busca, mas sem entendimento, né? Todo mundo fala em Deus. Você ouviu falar isso? Todo mundo fala em Deus. Deus bom, tal, né? Misericordioso, mas tem que entender como que funciona tudo isso. Quem é Deus? Qual que é o seu caráter? Qual que é a sua vontade? Então, agora ninguém engana Deus, porque Deus, ele vê o íntimo, né? Ele tem, né? O Senhor ama a verdade no íntimo, e o Senhor não vê a aparência do homem, ele vê o coração. Coração aí é o centro das vontades humanas, porque muitos procedem de uma forma, achando que está agradando a Deus ou outras pessoas, mas há um desvio no interior, e Deus vê justamente aí. Deus vê a essência, Deus vê o centro da vontade. Qual que é o teu desejo? O que você quer, né? Não adianta querer, né? Como o fariseu chegou no templo, batia no peito, falou assim: ainda bem que eu não sou como esse publicano, né? Faço isso, faço aquilo, né? Eu dou o dízimo, da hortelã, do cominho, tal, jejum 2 vezes por semana, né? E achou que por essas atitudes vai ser justificado. Não é essa. Ele estava de aparência, de atos exteriores. Nós somos muito enganados com atos exteriores, né? Falamos aqui ontem a respeito de que Deus não habita em santuário feito pela mão do homem. Então, quer dizer, quantas riquezas os homens gastam fazendo santuários, pintando de ouro, pondo pedras preciosas, fazendo obras faraônicas de arquiteturas impressionantes. Não é isso. Deus quer o interior, Deus quer o coração. Agora, quem tem o coração voltado para Deus, quer dizer, quem tem a sua vontade
coincidente com a vontade de Deus. A nossa vontade tem que ser coincidente com a vontade de Deus. Não adianta, né? Foi o que Jesus disse para Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, o que é, né? Aguilhão é a espada de Deus, os juízos de Deus. Agora, como Deus procede conosco? Através de uma longanimidade, né? Ele vai nos corrigindo, Ele sempre nos corrige, porque Ele não quer destruir, Ele não quer te destruir, não quer me destruir, Ele vai me corrigir. Ele é como o bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Quer dizer, não vai destruir, Ele vai direcionar para que a pessoa venha a aprender, venha se enquadrar nos preceitos de Deus, na vontade de Deus. Todas as vezes que nós pisamos fora da vontade de Deus, nós vamos ter consequências, correção, né? Ele vai usar, ele tem vara na mão, ele usa vara, né? É uma correção. A pessoa fala que Deus castiga, ele não vai perder tempo com isso, né? Isso é no juízo, né? Quando estabeleceu o juízo, né? Não vai castigar, ele vai eliminar, simplesmente assim. Mas para aquele que está buscando, nós estamos debaixo de disciplina. Por isso que ele diz: não entre pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso, e larga a porta, que ela conduz à perdição. Quer dizer, é sem disciplina, sem entendimento, né? Não procedeu de acordo com a palavra de Deus, não se interessou por ela, não busca o ensino, mas fica buscando as suas próprias emoções, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Aí daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Por isso que nós devemos ter um tipo de oração: para o Senhor, traga os meus pensamentos cativos à obediência do Senhor, sejam destruídas todas as fortalezas, né? Aí sim, né? Aí as pessoas têm o hábito de muitas vezes ajoelhar, orar ajoelhado, mas nós devemos ajoelhar por dentro, né? Quer dizer, ter a submissão ao que Deus quer, né? E apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à salvação. Quer dizer, é do jeito que Deus quer e não do nosso jeito, né? Não adianta eu fazer uma ideia errada e achar que eu vou prevalecer. Não vai, né? Nós vamos prevalecer de acordo com Deus. E então, como que nós vamos conseguir isso, né? Eu preciso disso, né? Como que eu vou conseguir? No temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não vou desprezar a sabedoria e o ensino. Não adianta, né? Por conhecer as Escrituras, né, nós não devemos parar nunca de buscar a sabedoria e o ensino, porque ele diz: renovai a vossa mente. Sempre ele está trazendo, né, algo sempre novo para nós, né? Aqui ele fala assim: eu já sei. É o maior perigo que nós fazemos. Isso aí eu já li 1000 vezes esse versículo, eu já preguei sobre ele. Lê de novo, ele vai falar, a palavra de Deus é um prisma, né? Com N faces, né? Você medita numa hora, ele vai mostrar uma face para você, né? Aí você, opa, entendi isso, né? Aí, outro dia você vai meditar de novo sobre a mesma passagem, ele vai mostrar uma outra face para você, né? Eu falei, opa, como que é preciosa essa palavra, né? Então, não podemos cair na loucura, na presunção, né? As pessoas andam por aí, né? Deus guarda, Deus é bom, meu Deus, né?
mas não buscam o entendimento, não buscam o ensino, né? Estão o quê? Petrificados. Jesus, ele censurou os escribas e os fariseus, porque eles eram pessoas de exteriores, alarga os filatérios das roupas, né? Parecia que eram homens de Deus, mas fazia tudo diferente, tudo errado, né? E daí ele fala, hipócritas e fariseus, né? Escribas e fariseus, né? Eles não entravam e não deixavam as pessoas entrar, né? Porque ficava aí só no exterior, mas Deus quer o nosso interior. Glória a Deus, glória a Deus. Ele fala, esse povo me honra com os seus lábios, é o que mais tem. Ah, Senhor, obrigado, Senhor. Fala muito isso, né? Mas será que advém da essência, né? Me louvo com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Ele fala que esse tipo é um tipo de adoração vã, né? Vã quer dizer sem utilidade nenhuma. Quando ele fala coisas vãs, né? Ele fala de questão de inutilidade. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Olha bem, fica criando teoria aí, e nós, né? No nosso interior é perigoso nós criarmos também doutrinas justificativas, desculpas, né? Para temperar situações, mas não é isso, né? Devemos o que? Trazer o pensamento cativo à obediência de Deus, né? Paulo falava que eu esmurro o meu corpo para reduzi-lo à escravidão, né? A escravidão que liberta, né? Que é a de Cristo, né? Falei a respeito do coração, né? Coração, quando a Bíblia fala, é a mente, quer dizer, na mente está o que é o centro das vontades. Deus olha ali, Deus vigia ali, e Deus quer edificar ali, corrigir ali. Ele quer que nós venhamos a ter prudência, né? Prudência, conhecimento e bom siso. Para o sábio, que adquira prudência, e o entendido adquira habilidade para entender os provérbios e enigmas. Ele é Senhor e mente. E outra coisa, não pare de renovar a mente. Isso é inevitável. A mente decaída, né? Nós passamos por isso, né? Ela tem que ser vigiada e policiada continuamente. Então, por isso que não pare de meditar, não pare de buscar, de entender, de compreender e de renovar. Renovai a vossa mente. Se você parar, você vai ficar petrificado. Aquilo para também. É diário, é vivo. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é como o pão que você pega na padaria todas as manhãs. No outro dia, ele já está duro, né? Então, aquilo vem novinho todos os dias. É o banquete de Deus para nós, novinho, renovando a nossa mente, nosso entendimento. E por mais que a gente saiba, a gente não sabe ainda como convém saber. Por isso que nós não devemos, né, nos vangloriar. Eu já sei, eu sou mestre, eu sou tal. Não. Nós somos necessitados, né, de Deus, do conhecimento de Deus. E Deus não é um sentimento, né? Não adianta não, é contemplação. As pessoas olham para Deus, né, se benzem. Deus, né, Deus é bom, tal. Mas entende? Aplicou o coração para compreender as coisas, não é?
Para a glória Para a glória de Deus. de Deus, né? Para a glória de Deus. Se você vai aqui, Efésios, né? Ontem falávamos sobre a presença de Deus. Essa presença ela é constante, né? Ninguém foge de Deus, né? Deus não está longe, Ele está dentro, Ele está dentro. Para onde fugirei da sua face? Para onde me ausentarei do seu espírito? Se suba ao mais alto céu, ali soltar-se, desça ao mais profundo abismo, ali também me haverá de seguir a sua mão. Quer dizer, Deus é presente em nós, dentro de nós, tá? Então desenvolva a consciência da presença de Deus. Você não, entrando na sua presença, ninguém entra, né? Entrando na presença de Deus, né? É Deus que quer entrar quando você o aceita, quando você o recebe. Quando você o recebe, abriu o coração, você recebe o Espírito de Deus. E a palavra diz que não entristeçais o Espírito Santo. Como a pessoa pode entristecer o Espírito Santo? Né? Quando ela sai da palavra, né? As pessoas não entenderam que o Espírito Santo é o autor intelectual dessa escritura, que ele é que ensina. Então todas as vezes que desviarmos ou pararmos, nós vamos entristecer e nós vamos saber. Ele vai dar um feedback para a gente, né? Que nós entristecemos o Espírito Santo. Para isso tem que ter a sensibilidade espiritual. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então como, né? Se podemos dizer assim, agradar, né? Ninguém agrada a Deus, né? Só a fé agrada a Deus, né? Falando a respeito do Espírito Santo, tendo comunhão com Ele. Então isso envolve leitura na palavra, envolve coração contrito, lançando fora toda soberba, todo orgulho, né? Toda recalcitrância, toda teimosia, né? Sujeitando-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, né? A palavra fala, sujeitai-vos a Deus, sujeitai a palavra, né? Meditando a palavra de dia e de noite, né? Compreendendo, entendendo, tendo vida de oração, né? Para que tenha exercício da fé e para obter as vitórias que nós precisamos nessa vida, em nome de Jesus. Amém?